E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal, a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos aí, mais uma vez, dar continuidade no livro de 2 Crônicas, capítulo 33 e 34. O reinado do abominável Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando foi proclamado rei. Começou o seu reino e reinou durante 55 anos em Jerusalém. O outro tinha sido 50, né? Esse aqui foi 55, mais do que todos. Ele praticou tudo quanto Yahvé, o Senhor, abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído, ergueu altares em homenagem aos Baalins e mandou construir toténs, postes sagrados. Inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestiais e lhes prestou culto. Edificou altares pagãos no próprio edifício da casa de Yahvé, no próprio interior, aliás, da casa de Yahvé, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estabelecerei meu nome para sempre. Também mandou construir altares a todo o exército de astros e estrelas do céu nos dois pátios do templo de Yahvé. Você vê como é que os caras são loucos, né? Os caras botavam ídolo, imagens pagãs dentro da igreja, vamos dizer assim, né? Dentro do templo de Deus. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou todo tipo de feitiçaria, magia e adivinhações, além de recorrer às orientações de médios e aos que consultavam os espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor e seus pecados provocaram a ira de Yahvé. Manassés tomou uma imagem esculpida da deusa Azerá, que havia feito, e a colocou em destaque na casa de Yahvé, o lugar sobre o qual Deus havia declarado a Davi, a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei os pés de Israel da terra que destinei a vossos antepassados, contanto que tenham o zelo de obedecer tudo o que eu lhes ordenei, toda a Torá, a lei, os decretos e ordenanças transmitidas por Moisés. Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazer ainda pior do que as nações pagãs que Yahvé, o Senhor, havia aniquilado diante dos israelitas. Então o Senhor advertiu ao rei Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção. A prisão e o arrependimento. Por esse motivo o Senhor enviou ao comandante do exército do rei da Síria contra eles, tá vendo? É Deus que faz tudo. Os quais capturaram Manassés, aprisionaram-no mediante um gancho fixado nas narinas e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e, reconhecendo seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Yahvé o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que Yahvé é Deus. Passados esses acontecimentos, Manassés reconstruiu e ampliou a altura do muro da cidade de Davi e oeste da fronte de Gion, no vale até a entrada da Porta do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também destacou oficiais do exército para guardar todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e as imagens que haviam colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia mandado construir na colina do templo e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Depois reconstruiu o altar de Yahvé, ofereceu sacrifícios de paz e comunhão, adorou e louvou a Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e ordenou expressamente a todo o povo de Judá que o servisse de coração. O povo, contudo, continuava a sacrificar nos lugares altos, isto é, nos altares idólatras, mas faziam suas ofertas somente a Yahvé, o Senhor seu Deus. A morte de Manassés. As demais realizações do rei Manassés, inclusive
sua oração e arrependimento ao seu Deus e as palavras que os videntes e profetas lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel. Tudo está registrado nas crônicas históricas dos reis de Israel. A súplica de Manassés e a resposta à misericórdia de Deus, bem como todos os seus erros e pecados, assim como suas atitudes desleais, além dos locais onde mandou edificar altares idólatras e erguer totens pagãos para adoração de divindades, imagens e ídolos. Antes do seu arrependimento, tudo está devidamente narrado nos escritos históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e o sepultaram em sua propriedade, e seu filho Amon passou a reinar em seu lugar. O reinado de Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele agiu de forma perversa, fez tudo quanto o Senhor abomina, à semelhança das más atitudes de seu pai. Amon também prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia edificado e reverenciado. Entretanto, ao contrário de Manassés, seu pai, Amon jamais se humilhou diante de Yahvé, o Senhor, mas fez pior, cometeu mais erros e pecados, elevando em muito sua culpa. Conspiraram contra ele os seus próprios oficiais e serviços e servos de confiança e o assassinaram nas dependências de seu palácio. Porém, o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon. Em seguida, proclamaram seu filho Josias rei em seu lugar. O rei Josias acaba com a idolatria, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias agiu de modo justo e sincero diante de Yahvé, o Senhor, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e processor, sem se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. A purificação do templo e o culto. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e predecessor. No 12º ano, deu início à reforma religiosa de Judá e de Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Bom, vamos lá. Aqui, ó, no capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade, né? Aí no capítulo 3, no 8º ano do seu reinado, 8, 16, né? Então ele tinha 16 anos quando ele começou a derrubar os postes ídolos, né? E começou a mudar, a reformar o templo de Deus. Muito jovem, né? Começou com 8 anos e com 16 anos, 8 anos depois, ele começou a fazer essa transformação. Sob as suas ordens foram derrubados e destruídos todos os altares dos Baalins. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para queima de incenso a Deus Azerá, que ficavam acima deles. Triturou e reduziu a pó todos os postes ídolos e as imagens de escultura de fundição, e aspergiu-os sobre a sepultura dos que lhes tinham oferecido sacrifícios. Mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém de toda a idolatria. Nas cidades das tribos de Manassés, Efraim, Simeão, até Naftali, e em todas as ruínas ao redor deles. Passou derrubando e destruindo os altares e os postes sagrados, esmagou todos os altares de incenso espalhados por Israel, e ao final dessa jornada retornou para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, com o objetivo de purificar a nação e a casa de Yahvé, ele mandou Safã, filho de Azalias, e Maséias, governador da cidade, junto com Joá, filho do cronista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Ou seja, ele tinha 18 anos. Partiram para se encontrar com Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram toda a prata que havia sido trazida à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel,
e também de toda a população de Judá e de Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles confiaram todo o dinheiro arrecadado aos oficiais superintendentes do templo do Senhor. Estes o distribuíram entre os que realizavam a obra e que trabalhavam no templo do Senhor, a fim de que o templo fosse completamente restaurado. Se eu não me engano, Josias foi o melhor rei de todos depois de Salomão e Davi, né? Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira preparada para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Ficaram em ruínas porque Deus queria que fosse desse jeito, para que o povo que tinha muito pecado ficasse envergonhado. Beleza? Então tudo é propósito de Deus. Os homens trabalhavam fielmente na obra e os superintendentes deles eram os levitas, descendentes de Merari, Joate e Obadias, e também os descendentes de Coate, Zacarias e Mesulão, dedicados ao adiantamento e conclusão da obra. E todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música estavam encarregados dos operários e tinham a responsabilidade de supervisionar todos os trabalhos em todas as funções. Outros levitas eram secretários, escrivãos, oficiais e porteiros. O livro da lei, o livro da Torá, a lei, é encontrado. Enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa de Yahvé, o Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da Torá, lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés. Então Ilquias comunicou ao secretário Safã: achei o livro da Torá, lei da casa de Yahvé, o Senhor, e entregou o livro nas mãos de Safã. Safã leu o livro ao rei e contou-lhes: eis que teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes ordenou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e entregaram nas mãos dos superintendentes, nas mãos dos que fazem a obra. O escrivão Safã relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu algumas partes da obra para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da Torá, lei, o rei rasgou suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem a Ilquias, Aicã, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, ao secretário e escrivão Safã e ao auxiliar real Asaías. E depois imediatamente consultai a Yahvé, o Senhor, por mim, e pelos que restam em Israel e em Jerusalém, sobre as palavras deste livro, que foi encontrado, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre todos nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram a palavra de Yahvé, o Senhor, a fim de viverem de acordo com tudo o que está escrito neste livro, né? Profecia contra a ruína de Jerusalém. Então Ilquias e os mensageiros do rei foram falar com o profeta Uda, com a profetisa, Uda, esposa de Salum, filho de Tocate, neto de Arás e responsável pela guarda e conservação das vestimentas reais. Ela morava na Cidade Baixa, o bairro Novo em Jerusalém. Então Uda lhes declarou: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eu trarei o mal sobre este lugar e sobre os meus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá. Isto porquanto me desprezaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Por esse motivo, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Todavia direi isso ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: quanto às palavras que ouviste, considerando que teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e agiste com humildade diante de mim, e rasgaste as vestes e choraste na minha presença.
Eis que eu também te ouvi, oráculo de Javé, isto é, assim declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e serás recolhido ao seu sepulcro em perfeita paz, e os teus olhos não contemplarão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre estes habitantes. Em seguida, eles voltaram com essa resposta ao rei. Josias faz um pacto com Deus, olha que coisa linda. Diante dessas palavras, o rei Josias convocou todas as autoridades, Jesus, socorro, de Judá e de Jerusalém. Em seguida, subiram à casa de Javé, o templo do Senhor, na companhia de todos os líderes de Judá e todos os cidadãos de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas, toda a população, dos mais simples aos mais importantes, jovens e idosos, e diante de todo o rei, leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, diante de Javé, estabeleceu uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a alma, aos mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, cumprindo zelosamente as palavras da aliança escritas naquele livro. Será que era a Bíblia, pessoal? Acho que era a Bíblia, né? Era uma parte da Bíblia, né, de Moisés. Eu acho que sim. Também fez com que todos que estavam em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com o mesmo pacto. E todos os moradores de Jerusalém passaram a obedecer e a proceder de acordo com a aliança de Deus, o Deus de seus antepassados. Josias retirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas e ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem e servissem a Yahvé, o Senhor, seu Deus. Enquanto viveu, não deixaram de andar de acordo com a vontade do Senhor, Deus de seus pais. Meu Deus, aleluia. Aqui nós finalizamos o vídeo de 2 Crônicas, capítulo 33 e também o 34. Então, qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários, né? Se você também acha que a Torá, o livro da lei, será uma parte da Bíblia de Moisés, né? Eu creio que sim. Aqui, né? Que Moisés escreveu, deixou aqui para o povo poder seguir. Essa é a lei. Que nós hoje temos o privilégio de ter, cada um tem em casa um exemplar, ou 2, ou 3, ou 4, não tem problema. Tá vendo? Aqui eu tenho mais 2 aqui. São velhinhas, mas são bem usadinhas, né? Parece mesmo que serve. Essa aqui é a minha terceira, minha esposa também tem a dela, minha filha tem a dela. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.